Salve, amigos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da liderança religiosa, mais especificamente no Islã, onde nós encontramos termos como sheikh, ayatollah, imam, etc., sahabas. As pessoas atribuem uma liderança ao homem, às vezes superior a que a de Deus, né? A que Deus tem. Então vamos ver o que o Corão fala a respeito. Capítulo 33, versículo 40. Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Deus. Ponto final. Para aqui. Então aqui está falando que Muhammad não é um pai no sentido figurado, né? Não é um líder, assim, mas ele é um mensageiro, ele passa a ordem de Deus. Ele não age por vontade própria, fazendo leis pessoais e dando ordens pessoais, mas ele é um servo de Deus que passa a mensagem de Deus. Ok? Ou seja, nem Muhammad tinha esse aspecto de liderança, né, pessoal. E hoje, o que tem de lideranças, né, cada uma com seus interesses, às vezes por orgulho e prepotência, fazendo suas normas, tentando fazer a cabeça das pessoas, isso são incontáveis que existem em todas as religiões. Muitas vezes por puro orgulho e ostentação. Vamos ali para o versículo 64 da terceira surata, Al-Imran. Ó seguidores do livro, venham a uma palavra igual entre nós e vós. Não adoremos senão a Allah, e nada lhe associemos, e não tomemos uns aos outros por senhores além de Allah. Aqui já está falando para a gente não tomar uns aos outros por senhores além de Allah. Ok? Isso não quer dizer que eu não tenha que ter um chefe, né? Onde eu trabalho, etc. Isso aqui está falando num âmbito mais religioso, né? Porque está fazendo uma comparação com Deus. Então não temos que ter senhores, né? Alguém que dite regras acima de Deus. Alguém que fale o que é certo e é errado. Quem fala o que é certo e o que é errado é Deus, e ele já deixou o livro para os muçulmanos consultarem. Vamos para o 80 aqui. Também não é admissível que ele vos ordene tomar anjos e os profetas por senhores. Nem os anjos nem os profetas são senhores também. Quanto mais alguém aqui que é como nós, né? Somos irmãos na fé. Tá? Nem os profetas são senhores para nós, tá? Somente Deus. Vamos agora para o 144, mesmo capítulo. Chegamos. Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás virando os calcanhares? Então aqui o Corão já previu o que iria acontecer, né? Justamente quando Muhammad morreu, as pessoas se dividiram em seitas. As mais conhecidas, o xiismo e o sunismo. Xiitas e sunitas. Porque uns falavam que Abu Bakr era o sucessor e outros falavam que era um Ali. E o Alcorão fala que não tem que ter líder no Islã. O líder do Islã é Deus. Ok? Vamos para a Surata 9, versículo 31. Tomam seus rabinos e seus monges por senhores, além de Deus. E ao Messias também, né? Filho de Maria. E não se lhes ordenou senão adorarem a um único Deus. Não existe Deus senão Ele, glorificado seja Ele acima do que idolatram.
Aqui já está reforçando, dando nome aos bois, né? Rabino, monge, pastor, mesma coisa, padre, mesma coisa. A questão dos padres é interessante, porque eu vi que na Bíblia fala para não chamar ninguém de pai, senão Deus. Só devemos chamar segundo a Bíblia. Se eu fosse cristão e eu fosse ler a Bíblia, estaria escrito isso lá. Não chameis ninguém de pai, senão seu Deus. Somente Deus deve ser chamado de pai. Porém, padre em latim ou italiano, se eu não me engano, padre significa pai. Então estaria errado, segundo a Bíblia, chamar qualquer um de padre. Segundo a Bíblia, então, são falsas autoridades. Vou agora para o 4. Capítulo 4, versículo 59. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro e às autoridades dentre vós. Aqui muitos muçulmanos afirmam que esse versículo obriga todo muçulmano a obedecer aos sheiks. Mas isso é falso, né? Porque aqui tem uma cadeia de importância. Primeiro, obedecer a Deus, então Deus em primeiro lugar. Depois, o mensageiro, ou seja, a mensagem de Deus, ou seja, continua sendo Deus. E as autoridades. As autoridades são elas têm que estar submissas a Deus. Se elas estiverem falando alguma coisa diferente de Deus, então você não tem que obedecer, porque aqui está falando que você tem que obedecer a Deus primeiro. Ok? Fora isso, os outros versículos já condenaram a questão da liderança religiosa. Vou aqui para o 46 agora. As pessoas na época falavam Raina para o profeta, né? E Raina, a raiz da palavra em árabe, significa pastor, pastorear. Elas falavam assim, pastoreie-nos, né? Seja nosso pastor. E aqui está falando que está errado. Ó, falavam Raina, deturpando com suas línguas e difamando a religião. Ou seja, pastor é uma difamação da religião. No Islã, um pastor ou um sheik, alguma coisa assim também é uma difamação da religião. Porque são autoridades religiosas, né? Eles que falam que está certo e que está errado. As pessoas não precisam pensar porque já pagam eles para eles ficarem pensando por elas e etc. 2:104. Capítulo 2, versículo 104. Ó vocês que acreditam, não digam a Muhammad, Raina, e dizei Unzurna. Aqui novamente é um reforço, né? Para as pessoas não falarem seja nosso pastor, mas sim falarem ouça-nos. E também elas têm que ouvir. Vamos adiante. Por último, para finalizar, capítulo 11, versículo 7:2. Ela disse, ai de mim, darei a luz enquanto estou velha. Essa palavra aqui, velha, no Alcorão aqui, essa raiz, essa shaykhan, que é a mesma de sheik. Sheik, raiz da palavra. Deixa eu pegar outra caneta aqui que tá ruim isso aqui. Um lápis não falha. Ó. Sheikh. Essa raiz significa ancião, velho. Aqui foi traduzido como velha, né? Ok? Então, sheikh significa sheik, né?
português significa ancião velho. Isso só é uma mostra, né, de uma civilização tribal na qual o mais velho era considerado como autoridade, como se todos os mais velhos fossem pessoas que raciocinassem, pessoas de bom senso, pessoas certas, né, no que fazem. O que não é verdade, né? Você pode ser velho e não ter sabedoria nenhuma, ok? Então, Sheikh significa ancião. Então, já que hoje os muçulmanos, né, os que se dizem muçulmanos, seguem seus sheiks, então eles estão seguindo um modelo tribal, no qual o mais velho da tribo era a autoridade, e não a, o livro, né, o livro de Deus. Então eles seguem mais um modelo de sociedade tribal, baseada num ancião, num velho. Sendo que tem sheiks aí acho que de 15 anos até. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, estamos à disposição. Salam.